eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Amaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Bom, hoje, 7º ano, nós vamos fazer a revisão de produção de texto para a prova. Aliás, para a atividade avaliativa, a prova será depois. Então, dentro dos gêneros textuais que nós vimos, nós falamos muito sobre o gênero reportagem, notícia, entrevista oral, entrevista escrita. Todos esses gêneros, eles são jornalísticos. Nós vimos que são jornalísticos. É claro que existe uma diferença entre um e outro, como a entrevista oral, a entrevista escrita, a somente oral, são baseados apenas nas perguntas, nas respostas. A escrita, além de haver esse diálogo, essa pergunta, essa resposta entre entrevistador e entrevistado, existe também a escrita, depois se passa para papel, onde vai ser, e depois para onde vai ser publicado essa entrevista. Então, sempre existe uma pequena diferenciação entre um e outro, como a reportagem e a notícia, mas todos englobam o quê? O mesmo gênero, que é um gênero jornalístico. Embora alguns sejam vinculados mais em jornais impressos, outros mais em revistas, outros jornal ao vivo, que nós vimos também, a questão do jornal ao vivo, do repórter entrevistar ali a pessoa ao vivo. Então, tudo isso faz parte do jornalismo, não é verdade? De uma maneira um pouco diferenciada um de outro, mas sempre faz o mesmo gênero, que é o jornalístico. Nós vamos relembrar alguns aqui, e para a prova, aliás, atividade avaliativa, eu sempre passo produção de texto e interpretação, tá? Interpretação de texto, interpretação dos gêneros aos quais nós já estudamos em produção de texto, ok? Então, vamos falar um pouquinho da notícia, tá? Antes de adentrarmos de forma minuciosa no que se refere às características que norteiam o gênero em evidência, ora constituído pela notícia, torna-se de fundamental importância compreendermos o sentido retratado pelo termo gênero textual. Ao nos referirmos a este, devemos associá-lo às inúmeras situações sociocomunicativas que circundam pelo nosso cotidiano. Todas possuem uma finalidade em comum, ou seja, uma intencionalidade pretendida pelo discurso que as compõe. Tais finalidades se divergem, dependendo do objetivo proposto pelo emissor mediante o ato comunicativo. Então, o que ele quis dizer aqui? Que esse gênero textual, que é o da notícia, o que nós vamos relembrar um pouco hoje, ele se faz, lógico, através da comunicação e vai depender muito de qual meio ele está vinculado e como ele será escrito ou transmitido. Na verdade, a notícia tem que ser um pouco objetiva, não pode trazer muitos sentidos figurados, porque senão a pessoa vai ficar perdida ao ler a notícia, vai falar assim, poxa, o que é verdade? Qual dessas informações aqui são verdadeiras? Porque são muitas informações, as informações estão distorcidas umas das outras, e aí, quais aqui são verdadeiras, quais não são? Usa-se muito, por exemplo, a figura de linguagem, a metonímia, a metáfora, então não dá. No gênero notícia não podemos ter isso, nós temos que ser o que? Objetivo. A notícia tem que trazer informação, assim como uma reportagem. A diferença é que a reportagem é algo mais elaborado, é um texto mais elaborado, mais planejado, porque às vezes a notícia não tem tempo de ser tão bem elaborada quanto a reportagem, mas mesmo assim tem-se que escrever com adequação, lógico, objetiva, tem que ser objetiva, uma linguagem formal, eu diria formal porque a linguagem informal ou marcas da oralidade vai confundir muitas vezes o leitor. É claro que, dependendo da informação que vai chegar, por exemplo, se você abre o Google e lá tem as informações, todas as informações dos noticiários do dia, dependendo a qual notícia está vinculada,
pode ter sim uma marca ou outra da oralidade. Porém, nós sabemos que o meio jornalístico, principalmente em relação à escrita, ela tem que vir mais adequada, no sentido de ser uma linguagem mais elaborada, ao mesmo tempo uma linguagem fácil. Quando eu digo mais elaborada, é no sentido de errar um pouco menos, não é verdade? Errar um pouco menos em que sentido? Errar no sentido de, em vez de colocar pra, colocar para, né? Tô, colocar estou, mas também não pode ser uma linguagem com palavras muito diferenciadas, porque senão as pessoas vão ler e provavelmente não vão entender quase nada, ou vão ter que ficar procurando no dicionário os significados da maioria das palavras que estão escritas ali. Então ela tem que ser objetiva, mas clara também, de uma maneira a qual a pessoa, todas as pessoas, né, de todas as classes sociais, vão conseguir entender. Mas é como eu falo, tem algumas notícias que são destinadas mais para pessoas que ficam ali em casa, por exemplo, o dia todo. Então, não sei se vocês já repararam, o Jornal da Manhã, ele costuma trazer uma linguagem mais tranquila, mais despojada. Não sei se vocês já assistiram e já observaram isso. Os jornalistas ficam um pouco mais à vontade, falam de uma maneira mais próxima da nossa oralidade, mais informal. O Jornal da Noite, ele é um pouco mais, digamos, entre aspas, requintado. O que isso significa? Vocês podem reparar que os repórteres apresentam sentados, não é verdade? De manhã não, em pé, andando, né? De um lado para o outro. À noite é mais sentado, mais convencional, é uma linguagem que chega muito mais próximo da formalidade. Pode haver a marca da oralidade em uma notícia ou outra? Pode, principalmente quando entra os repórteres e vão entrevistar alguém, né? Ou então até mesmo quando entram os repórteres ao vivo e eles começam a dar a notícia ali na hora. Às vezes eles ficam, coitados, até meio assim, porque tem que ler, dar a notícia, lê, ou às vezes vem coisa da cabeça e fala, às vezes pode ter a marca da oralidade sim. Mas por que existe um pouco dessa diferenciação? Que de manhã usa-se mais a oralidade e à noite um pouco menos. Porque supõe que de manhã quem está em casa são pessoas que dedicam-se à vida rotineira da casa, né? Digamos assim. Porque o restante das pessoas trabalham o dia todo. Então, à noite, as famílias costumam assistir a televisão, assistirem todos juntos, não é verdade? Então, já estão o quê? Todas as famílias estão ali em frente à TV. Pela manhã, não. Pode ser um ou outro. Então, existe sim um pouco essa diferença. Se você for assistir, repare o jornal da manhã, da tarde, né? E o Jornal da Noite. Existe um pouco essa diferença da formalidade, digamos assim. Até as roupas que compõem uma repórter à noite, repara que elas são mais o quê? O tom. Um preto, um branco, um marrom, uma coisa mais discreta. No período da manhã, vocês podem reparar que tem vestido, muitas vezes até vermelho. Um vermelho que não chama tanta atenção, mas tem um azul, um rosa, um verde, né? E isso não acontece pela noite. Por quê? Por causa que é um jornal mais sério, quer transmitir mais o quê? Seriedade, formalidade. Tá? E se tratando da notícia, qual seria a intenção por ela pretendida? Certamente a de nos informar sobre uma determinada ocorrência. Trata-se de um texto bastante recorrente nos meios de comunicação de uma forma geral. Seja impressa em jornais ou revistas, divulgada pela internet ou retratada pela televisão. Então, o que fala aqui? Trata-se de um texto bastante recorrente nos meios de comunicação, independente de onde ela vai ser, né, a veiculação que ela vai estar. Por quê? Pode ser pela internet, não é isso? Pode ser pela televisão, revistas, jornais, mas são textos bastante recorrentes, porque a notícia, ela se dá a todo tempo, a todo momento. A todo momento a notícia pode mudar. Então, se houve, por exemplo, houve uma falta de água hoje no bairro, um tal X número de bairros, houve falta de água. Isso foi hoje.
Por exemplo, não é, mas suponhamos que fosse no sábado. Quando for na segunda, pode ser que essa falta de água já seja em outras cidades e não naquelas mesmas que foram no sábado. Então, a notícia ela muda muito de um momento para o outro. E ela vai ser mais recorrente, né, vai ser mais rápida, divulgada de maneira mais rápida pela internet e pela televisão. Porque o jornal e a revista elas são impressas, né, tanto os jornais quanto as revistas. E o que vai acontecer? Por serem impressas, né, as revistas e os jornais, vão demorar um tempo, né, para se vincular à notícia ali. Então, as notícias, por exemplo, de revista, a revista Veja, Época, Isto É, ela traz informações assim, da política, né, da economia do Brasil e por aí vai. Agora, a maioria das revistas traz o que? Entretenimento. Esses entretenimentos trazem notícias de atores, de cantores, fofocas. Então, esse tipo de revista traz informações também, só que são informações específicas. Os jornais, no entanto, nós temos nas bancas todos os dias. Tem as datas, né? Todos os dias nós temos jornais. O jornal vai trazer reportagens do que aconteceu ontem, por exemplo. Agora, na internet e na televisão é instantâneo. Reparem que mesmo na televisão é instantâneo, porque se acontecer alguma coisa muito urgente, muito grave, vai ter o quê? Plantão. E a notícia vai ser vinculada ali, na hora, naquele momento que aconteceu. Se, né, os produtores acharem necessário, se for uma notícia muito impactante. Agora, se for algo que possa deixar para o jornal da noite ou no jornal, se acontecer à noite, no jornal do outro dia, tudo bem. Agora, a internet não tem jeito. A internet saiu, a notícia eles colocam. E nós temos aqui observar a questão da fake news, né, que existe muito, infelizmente, através da internet. Pela televisão ninguém vai dar uma notícia falsa. E o jornal e a revista, como é de um dia para o outro, de semanal, seja semanal, revista, por exemplo, semanal, quinzenal, vai ter o quê? Um cuidado na elaboração. Provavelmente não vai colocar ali sobre fake news, né? Em virtude de a notícia compor a categoria preconizada pelo ambiente jornalístico, então ela faz parte, tá vendo? Do gênero jornalístico, caracteriza-se como uma narrativa técnica. Tal atribuição está condicionada principalmente à natureza linguística, pois, diferente da linguagem literária, que, via de regra, revela traços de intensa subjetividade. Então, subjetividade é a linguagem literária. Contos, crônicas, poesias, músicas, tá? Então, tudo isso, fábulas, entra, subjetivo, linguagem literária. A notícia não. A notícia, como eu falei no início, objetivo, ao contrário da subjetivo. A imparcialidade neste âmbito é a palavra de ordem. Imparcialidade porque quem produz, eu não digo nós, quem produz uma notícia, um repórter, né, pessoa que trabalha nessa área, ela não pode usar, quando ela divulga uma notícia, ela não pode usar questões pessoais. Eu acho, eu penso, isso aconteceu por causa de... Não, ela tem que transmitir a notícia apenas, seja escrita, seja falada, mas apenas transmitir. Então, usar o quê? A imparcialidade. Ela não pode colocar o seu ponto de vista ali na notícia. Ok? Então, tem traços de intensa subjetividade na literatura. No termo gênero jornalístico, não se usa subjetividade. Se for, caso seja adequado naquele momento, mas não é algo que seja normal, tá? Que seja do dia a dia. O normal é objetivo, ser objetivo e imparcial. Assim sendo, como a notícia pauta-se por relatar fatos condicionados ao interesse do público, em geral a linguagem necessariamente deverá ser clara, objetiva e precisa, isentando-se de quaisquer possibilidades que, porventura, tenderem a ocasionar múltiplas interpretações por parte do receptor. Foi o que eu falei lá no início. Tudo aqui que está nesse parágrafo eu falei lá no início, tá? Que a pessoa que escreve, ela não pode... O que ele quer dizer com essas múltiplas interpretações? Várias interpretações a respeito daquilo. Não. Tem que ser a notícia que é passada, né, que aconteceu, objetivo e pronto, acabou. Como eu falei, a pessoa não pode ficar pensando, mas será que você... Não pode, tem que ser objetivo.
De modo a aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos quanto aos aspectos inerentes ao gênero em foco, enfatizaremos sobre seus elementos constituintes. Então eu tenho a manchete ou título principal, que geralmente apresenta-se grafado de forma bem evidente, com vistas a despertar a atenção do leitor. Então, quando ele fala que tem que ser evidente, geralmente é aquela parte alta, né, a caixa da letra maior e negrito, tá? Bem negritado, tá? Porque tem que chamar a atenção. Então é a manchete ou o título principal. O título auxiliar é aquele que vem logo abaixo, tá? Então ele funciona como um complemento do principal, acrescentando-lhe algumas informações de modo a torná-lo ainda mais atrativo. Então aí já é como se fosse um subtítulo, bem abaixo do principal, tá? Nós temos também o lead, né, que no português fala lead, do inglês lead, tá? Então no inglês lead é como se fosse L-E-T-D. Nós não pronunciamos o E no final, lead, tá? Então, mas fala lead, ok? Porque o lead é correto em português, não tem problema algum. Se você mandar bem no inglês, você pode falar lead. Agora você não, lead mesmo, ok? Então corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente se sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato, procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes indagações. Então vamos lá. Quem, onde, o que, como, quando e porquê. Então é o meu primeiro parágrafo, tá? Que provavelmente vai responder todas essas perguntas que estão aí. Quem, onde, né, o que, como, quando e porquê, tá? Então, primeiro parágrafo. Corpo da notícia relaciona-se à informação propriamente dita, procedendo à exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. Tem mais uma parte. Diante do que foi exposto, uma característica pertinente à linguagem jornalística é exatamente a não falei errado, não, só li errado. A veracidade em relação. Veracidade, o que é verdadeiro, tá bom? Em relação aos fatos divulgados, predominando o caráter objetivo preconizado pelo discurso. Então, veracidade é verdadeiro. Então, o que ele fala aqui é que as pessoas que fazem esse tipo, né, de texto têm que tomar cuidado com as fake news, porque ele fala exatamente isso, ó. A linguagem jornalística é exatamente a veracidade, característica pertinente em relação aos fatos divulgados, ou seja, tem que ser verdadeiros, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês notícia e reportagem, uma pequena diferença, tá? Muitas pessoas utilizam notícia e reportagem como termos iguais para designar matérias de jornais e revistas. Porém, a classificação de marcas de Mello, 2003, evidencia que se tratam de fato de gêneros distintos, ou seja, gêneros diferentes um do outro. Notícia e reportagem, de acordo com o autor, se diferenciam basicamente devido à progressão dos acontecimentos. A notícia é o relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. A reportagem é um relato ampliado de um acontecimento que já eclodiu no organismo social. Também até repete aí. Porém, a diferença é que a notícia vai ser o relato integral de um fato que eu já vi isso na internet. Às vezes o meu marido fala, nossa, você viu o que aconteceu e tal? Não, onde está isso? Na internet. Aí, quando é mais tarde, eu vejo, tá, agora eu lembrei do que ele falou. Mas, quando passa, né, a notícia lá no jornal, já aconteceu, né, isso já foi dado lá no início, né, já foi divulgado lá no início da manhã. Já a reportagem, como eu falei, como é um trabalho mais minucioso, mais bem trabalhado, porque tem que vir através do jornal e revista, pode ser a mesma notícia, só que de uma maneira mais detalhada. Ou seja, o objetivo do gênero notícia é de se contar fatos, é o anúncio da novidade. Ferrari e Sodré explicam que a notícia cabe a função essencial de assinalar os acontecimentos, ou seja, tornar público um fato que implique em algum gênero de ação, através de uma informação onde se relata a ação em termos compreensíveis. Na notícia, há fatos geradores de tanto interesse que um jornal que não os noticiasse sofreria uma grande perda de credibilidade.
Quanto ao conteúdo temático, os dois gêneros se diferenciam por sua função. A notícia trata de anunciar fatos novos. Os dois gêneros ainda se distinguem quanto ao estilo. Laje 2000 define notícia como o relato de uma série de fatos a partir do mais importante ou mais interessante, e de cada fato a partir do aspecto mais importante ou interessante. Então, o que eu fiz? Eu coloquei para vocês aqui um exemplo de uma notícia, tá? Apresentando fóssil de crocodilo de 80 milhões de anos encontrado no Brasil. Então, aqui seria a minha manchete, aquela primeira situação que nós falamos. A manchete, tá? Que chama a atenção, está em negrito, tá vendo? Maior. E aqui embaixo eu tenho o texto auxiliar, ok? Então, manchete, texto auxiliar. Aí o texto auxiliar vai trazer informações um pouco mais pertinentes, um pouco mais de informação em relação à manchete. Batizado de caipiraçuchos mineiros, esse nome é meio complicado, pelos pesquisadores, o esqueleto do animal foi encontrado na região de Honorópolis, município de Campina Verde, em 2014. Então aqui ele só fala assim, apresentado o fóssil de crocodilo de 80 milhões de anos encontrado no Brasil. E aqui ele já fala que, os pesquisadores já dá o nome como se fosse o nome que foi dado, que foi batizado, até fala mineiros, tá vendo? E aqui ele fala o esqueleto do animal foi encontrado, ele já fala em que lugar, tá vendo? Na cidade, município, o ano. Então aqui ele traz um pouco mais de informação do que na manchete. A manchete vai impactar, vai chamar a atenção. E no primeiro parágrafo eu tenho o lead. Lembra que nós falamos? O primeiro parágrafo é o lead, porque vão trazer informações como, onde, porquê. Tá? Então, primeiro parágrafo. Então eu tenho manchete, texto auxiliar e o lead logo abaixo. O corpo, que nós também vimos, é o quê? O que vem logo abaixo, olha, no meu segundo, no meu terceiro, no meu quarto e no meu quinto parágrafo. Vai ser todo o restante do meu texto que vão trazer mais informações minuciosas. Algumas notícias são um pouco maiores, mas a maioria das notícias costuma ser um pouco menores, tá? Não tão extensivas. Aqui traz até a fotografia do bicho, né? Falei fotografia, vocês vão gostar muito sobre em relação à fotografia daqui uns dias. Surpresa para vocês. Acho que quando vocês assistirem essa aula nem vai ser mais surpresa. Então, o que eu trouxe aqui também? Atividades, é claro. Nós temos que fazer atividades para nós memorizarmos e sairmos bem na atividade avaliativa. Não que está difícil, bem tranquila, tá? Vocês vão fazer tranquilamente, vocês vão ver. E na próxima aula eu vou trazer a correção da atividade, ok? Então a atividade é sobre essa reportagem que eu acho que eu já devo, se eu não me engano, eu já passei essa reportagem como exemplo para vocês. Então aqui estão as questões, tá? São somente essas questões, vocês podem apenas responder no caderno, se quiser copiar a pergunta, fiquem à vontade, ok? Então respondam, se tiver alguma dúvida, voltem à aula e na próxima aula eu farei a correção, tá? Bom, turma, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.